Vamos lá, pessoal, então vamos fazer a nossa revisão para a 8, tá? Fiquem atentos, vou tentar facilitar a vida de vocês, mas tem que ficar atento. Vamos lá. Então eu vou fazer aqui um passo a passo rápido das competências, como vai ser avaliado, e depois nós vamos para alguns modelos, tá? Então vamos lá, primeira situação. Competência 1 vai ser gramática, certo, pessoal? Competência 1, gramática. Então é aqui. É a escrita formal da língua, domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, certo? Então, estrutura sintática inexistente. Se é um analfabeto, não tem nenhum analfabeto, seria 0. Aí vem estrutura sintática deficitária com muitos desvios. Gente, ainda tem gente errando muito. Acentuação, ortografia, frases incompletas, substituindo, trocando maiúscula e minúscula. E aí, quando vem desse jeito, a frase está incompleta, várias frases incompletas, texto desorganizado, sem acentuação, ortografia errada, maiúsculo e minúsculo errado, separação de sílaba errada, aí vai cair no nível 1, que é 40 pontos, tá, pessoal? Então fiquem atentos para não cair aí no nível 1, só 40 pontinhos aqui, ó. Tá? Estrutura sintática deficitária ou com muitos desvios. Então você apresenta alguns erros, muitos desvios. Então nesse caso, uma coisa ou outra. Se tiver deficitária e com muitos desvios, é 40, que é 0,4. Se tiver deficitária, ou seja, aqueles textos que tem frases que não foram terminadas, ou com muitos erros gramaticais, aí vem para 0,8, nível 2. Estrutura sintática regular, e alguns desvios, poucos desvios, aquela situação, o aluno escreve bem, sujeito, predicado, sujeito, predicado, sujeito, predicado. Então ele vai está organizando ali seu texto com pouquíssimos desvios, às vezes até sem desvios, vai ficar no nível 3, 120 no Enem e 1,2 para nós, certo? Agora, o 4 e o 5 são as estruturas, né, boas. Olha só o de nível 5, excelente, mas com uma falha só, ou com duas falhas, ou dois desvios. Se você tiver duas falhas de mesma natureza, perdeu a pontuação 5, certo? E essa é a situação da estrutura sintática para ser nível máximo, nível 5, que seria os 2 pontos, ou 200 pontos no Enem. Se tiver excelente a estrutura sintática e com falhas, cai para o nível 4. Certo, pessoal? Então, só para que vocês saibam. Competência 2. Competência 2. Aí na competência 2 nós estamos falando sobre tema e tipologia textual, certo? Se fugir do tema é 0. Certo, pessoal? Agora, tangenciou ao tema, nível 1, 0,4. Cuidado, prestem muita atenção para não tangenciar o tema. Certo? Traços de outros tipos textuais. Era uma vez, vai narrando, ou só descrição, ou só relato. Cuidado. Então, faço texto dissertativo argumentativo. A abordagem do tema completa, né? Seria o tema sem tangenciar. Você tem lá o tema, várias palavras do tema, tudo que está no tema você abordou aqui. Você está no nível 2, ali você tem pelo menos 80 pontos. Tá? Mas para isso você tem que ter as 3 partes do texto: introdução, desenvolvimento, conclusão, certo? Ok. Bom, e aí se você tiver falha em algumas dessas partes, aí você permanece aqui no nível 2. Se você tem a abordagem completa e as 3 partes do texto tem apenas uma parte embrionária, ou seja, um parágrafo sem desenvolvimento, você ainda chega aqui no nível 3, que é o 120, que é 1,2. Mas para isso, vamos para o outro quesito. O repertório, olha só. Repertório baseado nos textos motivadores não sai daqui, certo? Ou não legitimado, ou legitimado, mas não pertinente ao tema, também é 1,2. Agora, você tem que ter as 3 partes do tema, da redação, introdução, desenvolvimento e conclusão, todas 3 desenvolvidas, nem embrionária, certo? Repertório legítimo e pertinente, porém sem uso produtivo, né? Que você sabe que o uso produtivo é aquele que mostra que você usou para defender sua tese.
E tem as três o repertório legítimo, pertinente e produtivo, certo? E aí você vai chegar completando os outros quesitos no nível máximo nessa competência. Ok, vamos então para a competência 3, que é o projeto de texto. Projeto de texto. Então, olha só, você vai ter que selecionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Isso está lá naquele... Está lá na proposta da redação, tá? Tangentes, aqui na competência 3 é 0. Tangente ou sem direção, certo? Tangente e sem direção, desculpe. Tangente e sem direção. Tangente é o tema, mas você tangenciou, mas você mostrou a direção, 0,4, 40 pontos. Certo? Bom, o projeto de texto que tem muitas falhas. Se você não tem projeto de texto também é 0, né? Projeto de texto com muitas falhas. Ou seja, você não citou o caminho argumentativo, seu texto não segue uma ordem clara para a gente, não há conexão entre as partes, certo? Você não percebe ligação, deixou de exemplificar, deixou de explicar, de ligar com a tese, tudo você fala no projeto de texto, vai ficar aqui, ó. Nível 2, que é de 80 pontos. Nível 3, o texto tem algumas falhas, certo? Geralmente, você acrescenta alguma coisa que não tem nada a ver com o texto ali, uma informação desnecessária, que não foi desenvolvida, uma parte ou outra que não foi desenvolvida, não apresentou exemplos, aí nesse sentido. Nível 4, geralmente, é falta de exemplos, certo? Falta de exemplos ali para você não completar aí a competência 3 ali no máximo. E a competência 5, projeto de texto estratégico, certo? Fundamentou, explicou, exemplificou, ligou com a tese, tudo direitinho. Então seria o nível 4. Competência 4, olha só, vou aqui, vou começar daqui, ó. Presença expressiva de elementos coesivos inter e intraparágrafos. Raras repetições ou sem repetições. Sem repetições e interparágrafo. Ou seja, eu coloco lá nesse contexto, sobre isso, a esse respeito, mas contudo, todavia, no entanto, eu só colocando esses conectivos, tanto no segundo, para iniciar o segundo parágrafo, para iniciar o terceiro parágrafo, para iniciar a conclusão, quanto dentro dos parágrafos, entre os períodos, certo? Raras repetições, aquelas repetições que são necessárias, certo? E sem repetições que sejam desnecessárias, também sem inadequações, ou seja, eu não vou usar um conectivo que tem um sentido e eu uso em outro sentido. E a competência 5 é a proposta de versão, né? 5 elementos válidos, nível 5, 4 elementos válidos, 3 elementos válidos, 2 elementos válidos, apenas um elemento válido ou texto tangente, mesmo com 5 elementos válidos, não sai daqui. Certo? Apenas elementos nulos, né? Ou apenas um elemento só válido aqui. Proposta que diz respeito aos direitos humanos, 0 na proposta de intervenção, né? Proposta que não estiver relacionada ao tema, citei os problemas e se estou defendendo outros problemas, preste atenção, citei os problemas, estou defendendo outros, 0 aqui. Tá? Então, muito cuidado. Estou fazendo uma proposta, mas a minha proposta não é para os problemas que eu citei, então vai para 0. Tá? Então, fiquem atentos. 0 na proposta, não na redação. Vamos então para a análise de alguns textos, ver como se sairiam. Vamos ver esse primeiro texto. Deixa eu diminuir aqui, tentar sair daqui. Vamos lá, depois eu vou para o outro lado. O desemprego no Brasil é muito grande, ou seja, o desemprego no Brasil é muito grande. Ponto. É importante as pessoas saberem que isso é sírio, né, ou serio. Elas precisam estudar para melhorar a sua chance no mercado de trabalho. Diante disso, é importante, necessário, sobre o governo e as consequências do trabalho ruim. Dados revelam que 50% do brasileiro está desempregado e trabalhado em coisa que não gosta e
Portanto, e preciso mudar isso. Bom, pessoal, nem precisa continuar lendo. E, por incrível que pareça, há redações no primeiro ano que estão nesse nível. Para eu corrigir é complicado, pessoal. Aí é questão de alfabetização, tem que voltar, rever a base, estudar a ortografia, porque senão não vai sair. Tá bom? Então vamos ver como sairia essa redação aqui. Essa tabelinha vai vir na prova de vocês. Vamos ver como sairia essa redação aqui, olha só. Vários erros. Essa tarjetinha aqui, pessoal, é porque eu coloquei também essas redações para serem corrigidas em um programa, tá? Eu corrigi, colocava no programa. Muitas coisas não dá para... Estão erradas, algumas correções erradas no programa. Aqui a nota dessa redação pelo programa foi 3,8. A minha foi 3,2. Vamos saber o porquê aqui. Estrutura gramatical precária, né? Precária, nós vimos aí precária 0,4. Certo? Tema, estrutura e repertório. Vamos ver. Desemprego no Brasil, provavelmente esse é o tema, né? Desemprego, digamos que esse seja o tema, desemprego. Ok. Agora, ele diz que é necessário que o governo... vamos ver aqui. É muito importante que as pessoas saibam que isso é sério e precisa estudar para melhorar sua chance. Então, as pessoas precisam estudar. E aí, essa é a opinião dele. Aí ele coloca aqui 50% dos brasileiros está desempregado, trabalhando em coisa que não gosta. Tem a ver um pouco com a defesa, né? Porque não estudou e tem coisa que não gosta, né? Aí fala assim, ó, fazendo que tenha que estudar mais, tá aqui também, fazendo que tenha que estudar mais, né? Para aprender, para passar em curso, ou seja, está ligado realmente aqui, né? A Constituição, minúsculo também, olha só, diz que todo cidadão tem direito ao trabalho, mas ela não diz como é e não ajuda as pessoas. Isso não é fácil de ver. Por isso o governo tem que fazer programa para melhorar as condições. Ok. Então vamos lá. Na competência 2, tema e estrutura, ele tem aqui uma tese que as pessoas precisam estudar, fala um pouco sobre estudo e curso aqui ele já fala mais sobre direitos, né, e que o governo tem que ajudar, certo? Ok. Tirou aqui 3,2. Né? O governo quem? Aí tem que fazer programas para melhorar a condição. Que programas? Que condição? O país vai crescer com mais trabalho. Ok, que seria um efeito. Agente e efeito, aqui é agentes nulos. Então, nível 2, 0,8 aqui. Coerência e coesão, tem algumas coisas, por isso, né? Que mais? Um portanto aqui meio que perdido no meio, consequência, dá para dar aí um 0,8 também, certo? Tá faltando muito conectivo, mas ele usou alguns aí que chega aqui no 0,8. Parte gramatical você vê Brasil minúsculo, realmente 0,4 não tem como. Projeto de texto não, praticamente não tem, só tem uma ideia aqui de estudo e apresenta aqui também. Ainda dá para salvar um 0,4 aqui, muitas falhas no projeto de texto, tá? Então seria 3,2. Essa redação mais à frente ela seria 4, agora seria 3,2, tá? Pela plataforma que eu lancei aqui, eu digitei e lancei na plataforma, deu 3,8. Vamos para mais uma redação. Hoje em dia, é possível afirmar, sem medo de errar, que todos os caminhos levaram à indústria 4.0, ou seja, levarão à completa descentralização de controle dos processos produtivos, graças à proliferação dos dispositivos inteligentes. Com o avanço da inteligência artificial, computação cognitiva e outras inovações tecnológicas, automatizar é o caminho natural para aumentar a competitividade e a produtividade. Por outro lado, também é conhecido o pouco interesse em que o setor público no Brasil olha para a inovação. O próprio Brasilab surgiu para transformar este cenário atuando em um hub que conecta empreendedores e gestores públicos por meio de programas de aceleração e de outras iniciativas. E o que é o hub? O hub é um equipamento que liga vários computadores a uma mesma rede. Mas essa revolução industrial pode trazer novos riscos
para a saúde e segurança dos trabalhadores. No entanto, a tecnologia também pode ser usada para tornar o trabalho mais seguro. A indústria 4.0 pode trazer novas tarefas, precarização, terceirização. Bom, vamos lá. Finalizando aqui, o governo federal deve criar programas para solucionar o problema, ponto, visando dar mais condição ao trabalhador sem atrapalhar a indústria. Então vamos ver que nota, uma redação um pouco melhor, né? Muita gente escrevendo nesse nível, vamos ver como é que aconteceu aqui. Então vamos lá, hoje em dia é possível, faltou o acento do possível, afirmar. Quem afirma algo, afirma o quê? Afirmar que todos, ou seja, é possível afirmar complemento do verbo e no meio tem um termo aqui. Se eu coloquei um termo entre o verbo e seu complemento, esse termo foi intercalado, deveria ser separado por vírgulas, né? Que todos os caminhos levaram ou elevaram no passado com M, ou elevarão com A ou tio, certo? A indústria 4.0, ponto. Ou seja, aí esse ou seja entre vírgulas, vírgulas. Levarão, deixa eu abrir aqui para ver o que é. Levarão a, esse aqui estaria em cima do A. Levarão a, porque provavelmente aqui a completa, ou seja, quem leva a algo, leva a, faltou a crase, completa descentralização do controle. Aí vem aqui. Graças à proliferação de dispositivos inteligentes. Dispositivos plural, inteligente, está no singular, mais um erro. Aqui, automatizar é o caminho. Automatizar, vírgula, é o caminho, está errado. Automatizar o sujeito é o caminho, predicado. Que o verbo do predicado se liga ao sujeito sem vírgulas. Por outro lado, vírgula, faltou a vírgula, também é conhecido o pouco interesse com que o setor público no Brasil olha para a inovação. O próprio Brasilab surgiu para transformar este cenário, vírgula, atuando, olha o verbo no gerúndio aqui, como UB que conecta empreendedores. Aqui, mas essa revolução 4.0, essa revolução industrial 4.0 pode trazer, essa revolução pode trazer sujeito, predicado, sem vírgula, novos riscos para a saúde e segurança, e sem acento, para a saúde e para paralelismo, tem que colocar os dois aqui, para a saúde e para a segurança dos trabalhadores. Certo? No entanto, a tecnologia também faltou acento, e aqui atrapalhar a indústria. É um texto bem melhor do que o outro, mas com algumas falhas, né? Na competência 1 ele foi para 0,8, saiu do 0,4, que é que ele foi, mas a estrutura continua no mesmo problema. Falou um pouco que isso aqui já é sobre inteligência artificial, a indústria 4.0, né? Aqui ele falou alguma coisa, mas não explicou nada. Certo? A Revolução 4.0. Então o texto ele não sustenta, não tem muitas falhas aqui, olha só, parágrafo sem ter desenvolvimento. Lembra lá a ideia do parágrafo sem desenvolvimento também? Então vai perdendo pontuação aqui. Ficaria com 0,8. Projeto de texto praticamente também desorganizado, apenas a ideia que se espalha por todo o texto, 0,4. Temos aqui algumas tentativas de colocar conectivos, né? Por outro lado, vamos ver mais aqui. Por outro lado, o que mais? Ou seja, lá que nós vimos, né? Mas essa revolução, portanto, tem algumas coisinhas aqui, né, que dá ele aqui o 0,8. E na competência 5, vamos ver o que ele colocou aqui. Portanto, o governo federal, quem deve criar programas, mas não diz que programa, para solucionar o problema, também não é proposta, visando dar mais condição ao trabalho sem atrapalhar a indústria. Tem aqui também um efeito, também da 0,8, esse ficou com 3,6, certo? Então, olha só, voltando aqui, você lê essa redação, ó, hoje em dia é possível afirmar, sem medo de errar, que parece uma redação boa, mas quando o professor vai corrigir e ver todos esses errinhos aí o aluno vai perdendo seus pontos, tá? Então, muita atenção para não se atrapalhar aí.
Façam previsto. Nós já estudamos tudo isso, parte gramatical, tudo. Vamos lá. Mais uma. A saúde pública no Brasil é um direito de todos os cidadãos e um dever do Estado. Entretanto, deixa eu botar aqui para cá, para parar de atrapalhar. Entretanto, os governos não têm garantido que a população tenha acesso a serviços de saúde de qualidade por falhas nas políticas públicas. Desse modo, faz-se necessário discorrer acerca da ineficiência estatal sobre o assunto e das suas consequências para a sociedade. Nesse cenário, o Sistema Único de Saúde, SUS, é o sistema público disponibilizado para todos os brasileiros. Trata-se de um serviço descentralizado para os municípios. É importante ressaltar que o SUS é responsável por garantir a atenção integral à saúde, desde a gestão até o fim da vida para cada cidadão brasileiro. Cabe pontuar que mesmo os estrangeiros residentes no Brasil têm direito ao sistema. O problema é que, em muitos casos, faltam médicos ou há descaso no atendimento. Um exemplo disso foi a contaminação por HIV nos transplantados por falta e a falta de medicamentos ou atendimento nas comunidades mais carentes. Logo, o Estado é ineficaz em promover esse direito básico constitucional. Consequentemente, a inércia corrobora para uma série de problemas, filas de espera com atendimento tardio, contaminação de pacientes e de profissionais, retorno de doenças são algumas das consequências. Essas falhas ferem alguns princípios da Constituição Federal de 1988. Sobre isso, pode-se afirmar que os princípios da dignidade e igualdade social norteiam as ações de saúde pública, mas não estão sendo plenos para os brasileiros. Portanto, falhas administrativas na saúde promovem danos irreversíveis às pessoas que precisam de atendimento médico. Diante disso, o Ministério da Saúde deve criar o programa de treinamento de pessoal visando melhorar a qualidade de atendimento e de saúde e mitigar erros graves que ponham em risco a vida dos usuários. Isso pode ser feito por meio de investimento do BNDES para a aquisição de material e preparação de cursos para os profissionais. Assim, o Estado irá conseguir cumprir seu dever constitucional de promover a saúde plena. Vamos lá, e aí, essa redação, essa aqui está perfeita? Como é que seria? Vamos ver, ó. Que nota teria essa redação? Ó, 7,6. Então vamos ver aqui alguns probleminhas dessa redação. Primeiro, quando a redação que vai tirar 200 pontos na competência 1 ou 2, no nosso caso, são as redações complexas, né, com inversão sintática, colocação de aposto e tudo mais, porque essa competência analisa a norma culta, ela analisa também a complexidade do texto. Os textos mais complexos conseguem tirar a nota máxima, 200 ou 160, no nosso caso 2 ou 1,6, dependendo aí da estrutura da gramática. Agora, um texto simples, com ordem direta, sujeito, predicado, sujeito, predicado, sujeito, predicado, e ainda com alguns errinhos, esse texto não vai conseguir chegar no 160, no nosso caso do 1,6, vai ficar com 1,2. Tá? Esse texto apresenta aqui problema de vírgula, certo? Aí vem aqui de concordância. Um exemplo disso foi a contaminação por HIV e a falta. Então, são exemplos disso. Ele colocou 2. Então, isso aqui não é um exemplo, são 2 exemplos. Tá? É um texto comum, com alguns errinhos, que vai dando aí, vai tirando pontinhos dele, e ele ficou com 1,2. Tá? Professor, mas só isso? Só o 1,6. 1,6 é um texto complexo, mas que apresenta ali alguns erros. Ok? E o 2 é o texto complexo sem os erros, né? Vamos lá. Tema, estrutura e repertório. Aqui ele foi muito bem, né? Aqui ele foi muito bem. Delimitou o tema, aqui nós estamos falando sobre saúde pública no Brasil. Certo? Saúde pública no Brasil, há falhas nas políticas públicas, ele começa falando sobre o SUS. O SUS. Mas tem o SUS, ele fala sobre o SUS aqui, aí ele cita aqui, vamos ver, o SUS, o caso do HIV, então são um repertório, é o repertório legítimo, pertinente, né? No terceiro parágrafo, ele fala sobre a Constituição de 1988,
mas ele não desenvolve, né? Então não fica produtivo, tá? Essa falha deixa ele com 1,6. O projeto de texto, vamos ver aqui. O Estado é ineficaz de promover esse direito básico constitucional. Ele fala aqui do... De que tá? Não, desculpe. Projeto de texto, ele diz o quê? Desse modo, faz necessário discorrer acerca da ineficiência estatal e as consequências para a sociedade. Ele citou aqui a ineficiência estatal, citou aqui o SUS, mas ele fala o seguinte, olha só. Ele coloca aqui, trata-se de um serviço descentralizado para municípios. Essa informação aqui, ela está... Ah, mas e aí, ele desenvolveu ou não desenvolveu? Estrangeiros residentes no Brasil têm direito ao sistema. Mas aí, o que essa informação está fazendo aqui? Para que ela vai servir? São duas informações que não serviram. De nada. Isso atrapalhou o seu projeto de texto. Tá? Que deixou ele com 1,2. Algumas repetições que tiraram a nota tiraram o 2 dele, né? Saúde, tudo no mesmo parágrafo. Tá? Mas aí com relação aos conectivos ele foi bem. Diante disso, consequentemente, nesse cenário, colocou, aí aqui ele não colocou conectivo, nem aqui, mas ele colocou logo, foi colocando alguns conectivos, então tem as falhas de alguns conectivos, e essas 3 repetições deram 7,6, tá? Vamos ver então a última redação. Essa nota aqui está errada, já para vocês de antemão, que essa nota não é 7,6, tá? Então vimos aqui quais os temas que nós vimos aqui, pessoal. Saúde. Aqui foi tecnologia 4.0. Esse aqui foi desemprego. Então vamos lá para o último. Saúde, emprego, tecnologia 4.0. E vamos para a última agora, que é de meio ambiente. A preservação da Amazônia é vital para garantir a biodiversidade e manter o equilíbrio climático global, como afirma o ecologista Thomas Lovejoy. Esse espaço ambiental é o coração biológico do planeta. No entanto, a contínua exploração ilegal de recursos naturais ameaça seu equilíbrio. Logo, para compreender a problemática, faz-se necessário discorrer acerca da extração de recursos desse bioma, bem como da destruição de habitats, resultado dessa atividade. Nesse cenário, devem ser pontuadas as motivações para a remoção das riquezas naturais da região norte do país. A esse respeito, ressalta-se que após a primeira Revolução Industrial no século XVIII e a segunda no século XIX, a humanidade passou a utilizar vastamente recursos variados do planeta, como, por exemplo, madeira e petróleo. Contudo, a consciência de um possível colapso ambiental só viria a crescer no século XX. Nesse cenário, o Brasil tornou-se signatário de diversos protocolos ambientais internacionais. São exemplos desses tratados o Protocolo de Quioto, o Protocolo de Montreal, o Acordo de Paris, que buscam proteger o meio ambiente das atividades antrópicas ilegais, como queimada, desmatamento, garimpo. Bom, beleza. Eu não vou continuar a leitura, vamos ter a ideia que eu vou explicar para vocês aqui na próxima parte. Não é 7,6, aqui seria a nota 1000 aqui, mas vamos mostrar por quê. Pessoal, ele começa contextualizando, ele traz aqui um ecologista, falar sobre o meio ambiente, então pertinente. Revolução Industrial para falar sobre o consumo dos meios, dos recursos, né? Que depois disso que aumentar os recursos, o Brasil começou a ter a ideia da proteção ambiental, e o Brasil, no século XX, passou a aderir ao Protocolo de Quioto, Montreal e Paris, né? Para proteger o meio ambiente de ações do homem, e botou quais são as ações: queimada, desmatamento, garimpo, certo? Depois ele citou outro repertório, o estudo do Climate Policy da PUC, também tem a ver, né, ligado, né? Que estudou aí os problemas relacionados à falta de água, crise hídrica, a diminuição dos rios voadores, das árvores na Amazônia, né? E aí exemplificou com a crise hídrica de 21, com as queimadas do estado do Amazonas, do Mato Grosso, certo? E fez a conclusão dele. Tudo isso aqui está ligado com a tese, e citou quem? O Ministério do Meio Ambiente,
detalhamento, o órgão responsável pela proteção da natureza, o que? Fortalecer a fiscalização ambiental da região, por que meio? Por meio de órgãos como o IBAMA e ICMBio, certo? Que o efeito, as futuras e presentes gerações tratarão esse bioma como coração biológico do planeta, conforme preconiza. Aí vem aqui, olha só, o projeto de texto de novo, esse cidadão aqui, ó, citou ele lá no final de novo, né? Fez a ligação. O texto não tem erros gramaticais, além de não ter erros gramaticais, ele faz aqui, olha só, coloca apostos explicativos, certo? Como afirma o ecologista, citou aqui. Logo, para compreender a problemática, logo faz necessário, colocou mais uma intercalação aqui, bem como a destruição de habitats, vírgula, resultado dessa atividade. Então ele foi colocando apoios explicativos, intercalações, e isso é o que torna o texto mais complexo. Sendo um texto complexo, isso tem vários parágrafos aqui, né? Você pode usar vírgula. Tem um momento aqui que ele usa não a vírgula, mas parêntese. Então você pode usar, use mais a vírgula, mas aí use alguns travessões, parênteses, para fazer essas intercalações, esses apostos aí para vocês, tá? Ele colocou os conectivos, olha só, iniciando o segundo parágrafo, iniciando o terceiro parágrafo. Cadê? Opa. Iniciando o segundo parágrafo, iniciando o terceiro parágrafo, iniciando o último parágrafo, os conectivos de conclusão terminando cada parágrafo, certo? Conectivos intraparágrafos, olha só, foram colocados, são exemplos a esse respeito. No entanto, evitou repetições. No entanto, aqui, em vez de evitar no entanto de novo, ele colocou contudo, certo? Nos conectivos de conclusão, portanto, assim, dessa forma, diante disso, logo, certo? Então, foi diversificando, evitou repetições de palavras, tá? O repertório é legítimo, pertinente, né? E foi usado para defender a tese produtivo. Então, pessoal, vamos para a nota aqui real. Na competência 1, 1,6 ou 2, certo? Não fiz uma análise criteriosa para ver se tem erros aqui, então vai ser 1,6 ou 2. Na competência 2 é 2. Tem o projeto de texto bem organizado, disse o que ia falar no segundo parágrafo, falou, disse o que ia falar no terceiro, falou, exemplificou todos os fundamentos, fundamentou. Ok. Competência 3, 2 pontos também. Coesão textual, já vimos aí os conectivos, sem repetições necessárias também. E proposta de versão completa com 5 elementos. Tá ok, pessoal? Então isso é o padrão que vai ser exigido para vocês. Essa nota aqui, como eu falei para vocês, esqueça essa nota que seria 10. Esse aqui é a redação, nota 10. Tá bom? Um abraço, boa prova a vocês, até mais.